Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre algumas classes terapêuticas dos medicamentos. Aqui vamos começar pelos analgésicos. São medicamentos empregados para aliviar a dor sem causar a perda da consciência. Os analgésicos são divididos em dois grupos: analgésicos narcóticos e não narcóticos. Os narcóticos, eles são mais fortes do que os não narcóticos, tá? Os analgésicos narcóticos, também conhecidos como opioides, agem a nível central. O uso excessivo de narcótico pode causar dependência. Utilizados para tratamento de dores intensas, sulfato de morfina, de morfe, dolomof, cloridrato de metadon, cloridrato de tramadol, timazem, tramal, tramadon, dorlez. E os analgésicos não narcóticos são substâncias utilizadas para diminuir a dor, que age a nível periférico, tá? Na periferia. Utilizados para o tratamento de dores suaves e moderadas. Dipirona, novalgina, magnopirol, anadol, maxilive, paracetamol, Tilenol, Dórico, Saridon, Sedilax, e ácido acetil salicílico, AS, e aspirina. Possui também atividade antitérmica e anti-inflamatória. O que podemos falar um pouquinho mais dos analgésicos? O ácido acetil salicílico, acima de 1 grama, possui efeito anti-inflamatório. A dipirona, ele tem um efeito antiespasmódico. A cafeína potencializa o efeito do analgésico, lembra da neosaldina? E diminui a sonolência. As indicações terapêuticas. Os medicamentos com propriedades analgésicas são bastante eficazes no alívio da dor e do desconforto de diversas causas, como da enxaqueca, resfriado e gripe, outras dores de cabeça, dores nas costas, cólicas menstruais, dores musculares e dores associadas ao câncer. Vamos falar um pouquinho agora dos antitérmicos. São medicamentos utilizados para diminuir a temperatura corporal, aliviando os estados febris, que podem ser causados por inflamações, desidratações e moléstias infecciosas. Também chamado de antipirético, antifebril e febrífugo. Entretanto, eles não vão afetar a temperatura normal do corpo se uma pessoa que não tiver febre o ingerir. Os medicamentos antitérmicos agem através da inibição da enzima ciclooxigenase. É importante lembrar que esses remédios só impedem que a temperatura corporal suba, mas não curam o distúrbio que estaria provocando essa elevação. Quais são os permitidos? Paracetamol, dipirona, AS e ibuprofeno. Indicações terapêuticas: febre, sintomas de gripe, sintomas do resfriados. Medidas não medicamentosas. A hidratação oral é importante quando está com febre, roupas leves e ambiente com temperatura moderada e boa aeração. Vamos falar dos anti-inflamatórios. São medicamentos utilizados para amenizar sintomas como febre, dores e edemas, decorrentes de uma agressão ao organismo. Ela faz parte do sistema imune. Toda vez que alguma área do nosso organismo sofre uma agressão, existe um recrutamento das células de defesa para o local. São as reações químicas deste processo que levam à inflamação, caracterizada na clínica pelos seguintes sinais e sintomas: calor, rubor, dor e inchaço. Apresentam 3 efeitos básicos: antipirético, abaixa a febre; analgésico, reduz a dor; e anti-inflamatório. Existem basicamente 2 classes de anti-inflamatórios: os esteroidais e os não esteroidais. Os esteroidais são as cortisonas, dexametasona, hidrocortisona, e os não esteroidais é o cataflam e o piroxicam.
Os anti-inflamatórios não esteroidais são uma das classes de medicamentos mais usados no mundo. Existem mais de 20 fármacos diferentes, sendo os mais utilizados é o AS, o ácido acetil salicílico, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, indometaxina, cetoprofeno, ácido mefenâmico, piroxicam e colecoxib. Tô dando um monte de nome difícil para vocês. Os AINES, os não esteroidais, agem inibindo uma enzima chamada ciclooxagenase, que produz uma outra, prostaglandina. São essas substâncias responsáveis pela inflamação e dor. Porém, existe mais de um tipo de prostaglandina e ciclooxagenase, apresentando outras funções além de mediar o processo inflamatório. Como a inibição realizada pelos anti-inflamatórios é não seletiva, além de abortar a inflamação, ocorre também uma alteração nos efeitos benéficos dessa substância. Por isso que devemos tomar cuidado. O risco do uso dos não esteroidais. Aumenta o risco de formação de gastrite e úlcera. É uma das principais causas de hemorragia digestiva. São contraindicados em pacientes com insuficiência renal. Hepatite medicamentosa pode levar, ou gente que toma ibuprofeno igual água. Indicações terapêuticas: lombalgia, mialgia, torcicolo, dor articular, artralgia, inflamação da garganta, dor muscular, dor na perna, dor varicosa, contusão. E os permitidos, né, conforme prescrição médica, é naproxeno, ibuprofeno e cetoprofeno. Antigripais. Tratamento sintomático da gripe. É tudo conforme prescrição médica, tá? São combinações de vários medicamentos com ação analgésica, antipirética, descongestionante nasal, antihistamínica e antitussígena, que aliviam temporariamente os sintomas dos resfriados e gripes, enquanto o organismo combate a infecção. Geralmente associados a analgésico, antitérmico, antihistamínico, vitamina C e descongestionantes nasais. Exemplo, coristina D, Apracu e Xeracap. Cuidado com a associação que contenham paracetamol. A dose máxima que pode ser ingerida por um adulto saudável é de 4 gramas. Doses superiores a essa podem causar problemas hepáticos graves, hepatite medicamentosa. Então, muito cuidado quando você mistura, tá? E já tem um paracetamol lá para a dosagem que você vai tomar. Evite utilizar o ácido acetil salicílico ou associações caso exista a possibilidade de se estar com dengue, por causa, né? Nós sabemos que a dengue ela pode ser hemorrágica e nós sabemos que o AS, ele influi na coagulação sanguínea. Nesses casos, prefira medicamentos à base de dipirona ou paracetamol e procure atendimento médico. Nunca tome antigripais de forma preventiva. Descongestionantes nasais podem causar taquicardia, ossorine aí que vocês gostam, e hipertensão arterial. Só tratam os sintomas. A gripe é uma doença provocada por vírus, que causam uma infecção aguda do aparelho respiratório e caracteriza-se por congestão nasal, tosse seca, inflamação na garganta, dores musculares, cansaço, fraqueza, dor de cabeça e febre. O tratamento é sintomático, ou seja, se restringe a reduzir os sintomas. Vírus só se trata sintomatologia. Entenderam? Porque se fala dos medicamentos da Covid, Covid é um vírus. Tratamos sintomas, não tratamos a doença. Gripe e resfriado são doenças diferentes, pois são causadas por vírus diferentes. O resfriado pode ser causado por uma variedade de mais de 200 tipos de vírus, sendo o mais comum o rinovírus. Já a gripe é causada pelo vírus influenza. Principais diferenças entre gripe e resfriado.
né? Sinais e sintomas. A gripe, a febre, o início é súbito e o resfriado é gradual. A febre ela é alta na gripe e raramente no resfriado. A tosse é seca na gripe e irritativa no resfriado. Dor de cabeça ela é forte na gripe e raramente no resfriado. Dores musculares é comum na gripe, no resfriado é leve. O cansaço e a fraqueza pode durar 2 a 3 semanas na gripe, no resfriado é bem tranquilo. A exaustão é precoce e importante na gripe e no resfriado geralmente é ausente. O desconforto no peito é comum na gripe, já no resfriado é leve e moderado. O nariz congestionado às vezes tem na gripe e é comum no resfriado. A coriza nem sempre tem na gripe, mas é comum no resfriado. Dor de garganta às vezes tem na gripe, mas é comum no resfriado. Antigripais. Os antigripais não são indicados para criança nem para gestantes. Medidas não medicamentosas: ingerir muito líquido, repouso, boa alimentação, evitar mudanças bruscas de temperatura, evitar multidões em ambientes fechados, procurar atendimento médico na persistência dos sintomas. Antiácidos. São medicamentos que aumentam o pH gástrico, neutralizando o ácido clorídrico, HCl, liberado pelas células gástricas, células parietais. Todos os antiácidos têm propriedades alcalinas e aliviam a dispepsia, azia. Não chamamos azia, chamamos dispepsia, através da neutralização química do ácido do estômago. No processo digestivo, o estômago produz o ácido clorídrico, além de outras substâncias. Devido a alguns distúrbios, há indivíduos que passam a produzir esse ácido em excesso, provocando dor e queimação. A azia. No Brasil, uma pesquisa mostrou que 12% da população sente azia, 1 ou 2 vezes por semana, e 7% mais de 2 ou 3 vezes no mesmo período. Tipos de antiácido: tem o sistêmico e o de ação local. O sistêmico é o bicarbonato de sódio e o de ação local é o não sistêmico. Praticamente não são absorvidos no intestino, sendo eliminados nas fezes. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio e trissilicato de magnésio. Algumas preparações de antiácidos contêm uma associação de compostos com o objetivo de reduzir os efeitos adversos dos componentes individuais. Por exemplo, magnésio é composto de alumínio, de forma a reduzir o risco de diarreia e constipação, respectivamente. Umas pessoas dão diarreia e outras dão constipação. Por isso que o magnésio vem com um composto de alumínio. O bicarbonato de sódio, grande poder antiácido e de paladar agradável, produz CO2 no estômago, atuação rápida, mas muitas vezes associada à secreção rebote de ácido gástrico, que anula o seu efeito. É necessária administração regular, até 1 vez por hora, para manter o aumento do pH do estômago. O excesso de sódio pode resultar em urina alcalina e alcalose sistêmica. Carbonato de cálcio e carbonato de sódio. Bom poder antiácido. Produz CO2 no estômago, atuação rápida, mas associada a um efeito rebote do ácido, ainda maior do que o bicarbonato de sódio. Formam-se sais insolúveis de carbonato de cálcio e de estereato que podem causar constipação, pode produzir cálculos renais. E um grande aliado que as pessoas utilizam, que não tem úlcera, é a água com limão. Porque apesar de o limão ser ácido, quando ele entra em contato com outro ácido, ele perde a sua acidez e mantém o pH do estômago. Limão com água. Hidróxido de magnésio. Antiácido potente, não forma CO2 no estômago e é insolúvel. Sabor desagradável e possibilidade de absorção do íon de magnésio. O magnésio presente nessa preparação pode causar diarreia, efeito laxante. O hidróxido de alumínio não altera o equilíbrio ácido-básico,
Pode formar uma camada protetora no estômago e é particularmente útil para o tratamento de úlcera. Viu? Porque a junção tem uma ação adstringente, mas também pode ter um efeito constipante quando atinge o colo. Os íons de alumínio inibem a atividade de pepsina diretamente ou através do aumento do pH, impedindo a sua ativação e impede a absorção de fosfatos. O tricilicato de magnésio atua mais lentamente que outros antiácidos, mas com um efeito mais prolongado. Este composto leva à produção de uma massa absorvente gelatinosa de dióxido de silício, que prolonga o efeito do antiácido. O magnésio presente nesta preparação pode causar diarreia, efeito laxante. Antiácidos. Alginatos funcionam de forma diferente do que os antiácidos, né? Formando uma barreira protetora no estômago, que impede o refluxo do ácido do estômago de volta ao esôfago. Derivado das algas marrons e não sistêmico, fornece alívio mais rápido e longo que os antiácidos, os alginatos. Viu? Dimeticone, antiflatulento, é muitas vezes associado aos antiácidos, para diminuir a sensação de infartamento devido ao acúmulo de gases do tubo digestivo. Ele absorve os gases formados que provocam dilatação e compressão gástrica. Dimeticone, por isso que tem a associação alginato, dimeticone, tá? Indicações terapêuticas é acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago e dispepsia. Como tomar? Tomar 1 hora depois das refeições e ao deitar ou conforme a necessidade. Normalmente apresentam-se sob a forma de geles, que é gel, ou suspensão. Tem pó, tem comprimido, tem gel, tem em solução, em suspensão ou até em comprimido mastigável, pois são mais eficazes por se dispersarem mais rapidamente no estômago. Tem muito comprimido que é mastigável, o povo engole e não mastiga, tá? Se assanha no estômago, se ele é mastigável, precisa mastigar. Contraindicação. São contraindicados em doentes com insuficiência renal grave, hipercalemia e pessoas que fazem diálise. Interação. Reduz a absorção de tetraciclinas, antibióticos e fosfatos. A sua administração deverá ser espaçada deste medicamento. Sobre a dosagem. O abuso desses medicamentos poderá levar a hipercalcemia, excesso de cálcio no sangue, hipercalciúria, cálcio na urina, alcalose metabólica e insuficiência renal. Antiespasmódicos. Quem são esses? São medicamentos utilizados para diminuir a frequência e a força de contração da musculatura lisa, movimentos involuntários, aliviando assim a dor. Espasmos são contrações involuntárias da musculatura lisa, estômago, intestino, útero e bexiga. As interações terapêuticas: cólica, cólica menstrual, dismenorreia, desconforto pré-menstrual, cólica biliar, cólica renal e cólica intestinal. As restrições: mebeverina. Viu? Vamos agora, antiflatulentos e antifizéticos. São medicamentos utilizados para a diminuição de gases formados pelo trato gastrointestinal. Tornam o líquido digestivo menos viscoso e menos propenso a formarem bolhas. Ao evitar a formação de bolhas, faz com que o gás ocupe menos volume, aliviando a distensão abdominal. Os gases são formados normalmente no processo de digestão dos alimentos. Os gases são formados desta forma, tá? Na hora da digestão. Em alguns casos, a formação exagerada de gases devido a problemas associados à alimentação errada, mau funcionamento do estômago e intestino e ainda mastigação incorreta dos alimentos. Quem aí bota comida na boca e mastiga 30 vezes? Eu não consigo. Eu tô tentando.
Ó, indicações terapêuticas: eructação, flatulência, empachamento e estufamento. Tem um monte, é Lufidal, é Flagaz, é um monte aí. Antidiarreicos são medicamentos usados no tratamento das diarreias, resultante de infecções, ingestão de alimentos estragados e alergias. Diarreia é a eliminação das fezes numa consistência mais líquida. A grande maioria das diarreias é autolimitante, não necessitando de nenhum medicamento para controle. Ainda mais que a maioria é de origem viral. Então, o ideal é que seja expulso mesmo e depois volta ao normal. Não existem tratamentos curativos para a grande maioria das doenças de origem viral, sendo a maioria dos tratamentos apenas de suporte. Daí conclui-se que o mais importante, na verdade, é a hidratação. Então, tanto o Covid, eu gosto sempre de lembrar, porque é o que está na época, lembrem-se, vírus, ele pode ir para a circulação, ele pode entrar na minha garganta, ele pode ir para o meu intestino, tá? Qualquer vírus. A ação pode ir no meu olho, pode ser no meu ouvido. A ação, ok? As indicações terapêuticas: diarreia e disenteria. Tipo, antibióticos eliminam micro-organismos causadores das infecções do trato gastrointestinal. Modificadores da mobilidade intestinal diminuem a mobilidade intestinal. Opiáceos, codeína, elixir paregórico, tintura de ópio, difenoxilato, loperamida. Absorventes, se ligam a outras substâncias inativando-as, carvão ativado. Caulim mais pectina, carvão ativado, subsalicilato de bismuto, diarreia do viajante. É muito utilizado esse medicamento. Substitutos da flora intestinal, também aconselhado. Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus e Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae. Um monte de nome. Eu disse, hoje o negócio tá pegando. E fluidos reidratantes. O médico geralmente passa para você ingerir. Restrições: loperamida infantil e opiáceos. Tem que ter muito cuidado com isso. Recupera a consistência do bolo fecal, tá? Com a suspensão. O floratil recupera a flora e diminui a motilidade intestinal, e Mosec, tá? Diarreias de origem emocional ou não infecciosas é onde ele está utilizado, tá? Antieméticos, vômito. São medicamentos que possuem como principal característica o alívio de sintomas relacionados como enjoo, as náuseas e os vômitos, êmese. Em geral, são prescritos para o tratamento dos efeitos colaterais de outras drogas. O vômito é um mecanismo normal de defesa do organismo. Substâncias tóxicas exógenas ingeridas, conteúdo gástrico refluído do intestino, resíduos metabólicos tóxicos endógenos. Em geral, o vômito é precedido de náuseas. O que é isso? Primeiro vem o enjoo, para depois o vômito. A náusea é a sensação de altamente subjetiva e particularmente desagradável, normalmente sentida na garganta e estômago e referida como enjoo, que em geral é aliviada com o vômito. As náuseas normalmente acompanhada de distúrbio vasomotor, causando palidez, sudorese, relaxamento do esôfago e músculo abdominal e salivação. Principais causas da náusea, enjoo e vômito são odores desagradáveis, distúrbios emocionais, quimioterapia do câncer, radioterapia, analgésico opioide, nicotina, antibióticos, gravidez, labirintite, meningites, gastroenterites, enxaquecas, bulimia nervosa. Pós-operatório também tem, pelo uso de anestésicos, analgésicos, pelo procedimento em si. Os antieméticos agem através de uma ampla gama de mecanismos. Algumas agem nos centros de controle medular, centro do vômito, da zona de disparo do quimiorreceptora, enquanto outras afetam receptores periféricos. Tem a via neural, causa do vômito, e o antiemético. Então, o antiemético ele vai aí para tentar minimizar essa situação. Tem os antihistamínicos, tá vendo aqui?
Antihistamínicos, bloqueios receptores, profilaxia e tratamento de náuseas. Efeito colateral, sonolência, visão turva, ressecamento, constipação e retenção urinária. Interação medicamentosa com depressores do sistema nervoso central e anticolinérgicos. Antidopaminérgicos, butirofenonas, benzidaminas, domperidone. Qual é a sua indicação? Tratamento de náuseas e vômitos. E o efeito colateral, reação extrapiramidais, amenorreia, galactorreia, ginecomastia, potencializa o efeito dos antihipertensivos e depressores do sistema nervoso central. Antisserotoninérgicos, dolazetrona, granizetrona, quitril, zofran, novoban, tá? Tratamento de náuseas e vômitos por quimioterapia. O efeito colateral, broncoespasmo, tontura e sonolência. Indutores e inibidores de enzimas microsomais hepáticas. Antiemético, indicação é enjoo, náusea e vômito. Restrições, metoclopramida, bromoprida, mebeverina, inibidor da bomba de próton. Tudo precisa ter prescrição médica. Em caso de vômito e diarreia concomitante, dá-se preferência à metoclopramida, por ter efeito estimulante sobre o sistema gastrointestinal, do trato gastrointestinal, isto é, dificulta o vômito, mas facilita o funcionamento intestinal, não prejudicando assim o esvaziamento gástrico, tá? Para que nome é esse? Cartárticos. São os laxantes e purgativos. São medicamentos que facilitam a eliminação das fezes através de mecanismos variados. Do grego, cartárticos, é próprio para purificar. Purgante, cartártico, purgante. São laxantes, quando causam eliminação de fezes de consistência normal. Purgantes, quando causam eliminação de fezes de consistência diarreica. Alguns dependem da dosagem, pode ser laxativo ou purgativo. Classificação. Emolientes ou lubrificantes. Amolecem as fezes, impedindo a sua dessecação. Desempenham papel especialmente laxante, óleo mineral e vegetal. O óleo mineral é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos obtidos a partir do petróleo. Não são digeridos e com a absorção praticamente nula por parte do organismo. Os óleos vegetais são hidrolisados pela lipase intestinal e absorvidos. Existe a necessidade de empregar dose elevada. A desvantagem é a redução da absorção das vitaminas lipossolúveis. E o docusatos são surfactantes aniônicos, que torna mais fácil a penetração da água e gordura no bolo fecal, amolecendo e facilitando sua eliminação. Podem alterar a absorção da água e eletrólitos e causar efeitos sobre a mucosa intestinal, similares àqueles gerados pelos cartárticos estimulantes. Classificação. Formadores de massa e alcaloides hidrófilos são polissacarídeos naturais, semissintéticos e celulose obtida a partir de sementes, cascas, farelos, algas, fibras e também resina sintética. São ingeridos apresentando propriedades hidrófilas, promovendo o amolecimento das fezes e aumentando o seu volume. Com a distensão dos músculos intestinais, induz o relaxamento e aumenta a motilidade intestinal, que resulta em efeito laxativo. Tá? Osmóticos ou salinos são absorvidos aos poucos de modo vagaroso, desempenhando atividade osmótica no lume intestinal, atraindo assim a água para esta região. Produz distensão das da musculatura lisa intestinal, reflexamente, exacerbação do peristaltismo, movimento peristáltico do intestino, gerando efeito laxante ou purgante, dependendo da dose fornecida. Glicerina, sorbitol, lactulose, sais de magnésio e sais de sódio. Tá? Os estimulantes ou irritantes promovem a irritação da mucosa intestinal ou inibe a absorção de água, eletrólitos e nutrientes, e ainda estimulam os plexos nervosos intramurais,
aumentando a motilidade intestinal. Acredita-se também que alguns deles são capazes de inibir, responsável pela absorção de sódio no colo. É uma enzima, viu? Transcriptase. Ou aumentar a síntese da prostaglandina, contribuindo em parte para o aumento da secreção da água e eletrólitos. O óleo de rícino, derivados do difenilmetano e derivados dos antraquinônicos. Estamos acabando. Classificação segundo a velocidade. Tem as fezes macias, semilíquidas e líquidas. Macias é farelo, psyllium, plantago, goma guar, sulfactantes e lactulose. Semilíquidas, derivados de difenilmetano, fenolftaleína, bisacodil, derivados do antraquinônico, sene, cascara sagrada, aloe, ruibarbo. E as fezes líquidas, fosfato de sódio, sulfato de magnésio, citrato de magnésio, sorbitol, manitol, óleos sulfactantes e óleo de rícino. Indicação: prisão de ventre, obstipação, constipação intestinal, intestino preso. Observações: constipação é evacuação incompleta e difícil de fezes sistematicamente ressecadas, qualquer que seja a frequência em um determinado período de tempo. Medicamentos que causam constipação: laxativos usados de maneira sistêmica, anticolinérgicos, antiácidos, antidepressivos, anti-inflamatórios não esteroidais. Estados psicológicos de ansiedade e depressão, bem como a situação que se caracteriza por perturbação das funções cognitivas, também pode levar, tá? A causa mais comum de constipação é, sem dúvida, o desaparecimento do reflexo da evacuação. Esse reflexo é normalmente pouco intenso e acontece quando as fezes, em volume de 100 gramas ou mais, enche a ampola retal. Caso a pessoa não atenda ao estímulo, depois de algum tempo ele deixa de existir. A mudança no estilo de vida, modificações na dieta, a maior atividade física, a ingestão de maior quantidade de líquidos, reeducação intestinal e o auxílio de preparo de fibras podem ser os componentes de terapêutica de sucesso para a maioria dos casos da constipação intestinal. Vamos dar um tempinho por aqui e bons estudos!